Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje no terceiro dia do nosso retiro paroquial, nos lares, nós vamos refletir sobre a morte, aquela que São Francisco chamava de irmã morte, aquela que muitos chamam de o último dos males, ou então o fim da nossa jornada. Todos nós queremos ir para o céu, mas não queremos passar pela morte. E eu lhe pergunto: queres ir para o céu? Claro que sua resposta será sim. Mas diríamos esta noite, ou esta madrugada, ou daqui um ano, ou daqui um mês, ou daqui uma semana. Quanto tempo temos de vida ainda? Nós somos chamados a refletir hoje sobre a morte. Como estamos refletindo sobre as coisas de Deus, sobretudo no fim último da nossa existência. Vamos ler hoje então, no terceiro dia, um trecho do livro O Cristão Bem Formado, escrito por São João Bosco. A morte. A morte é a separação da alma e do corpo. Considere, portanto, meu filho, que a sua alma deverá se separar do corpo, mas você não sabe quando se dará essa separação. Não se sabe se a morte assaltará na cama, durante o trabalho, na rua ou em outra parte. A ruptura de uma veia, uma hemorragia, uma febre, uma úlcera, uma queda, um terremoto, um raio, tudo isso basta-lhe para tirar-lhe a vida. Quantos se deitaram à noite cheios de saúde e pela manhã foram encontrados mortos? E depois, para onde foram? Onde estavam? Será que estavam na graça de Deus? Será que estavam na amizade de Deus? Será que buscaram a Deus? Embora seja incerto o lugar e a hora de sua morte, porém é muito certo que ela virá. Há de chegar um dia em que, estendido numa cama, estará prestes a passar para a eternidade. É interessante que no dia do nosso batismo, nós recebemos uma vela. Aquela vela é para iluminar o nosso futuro. Que tipo de futuro? Aquela vela é para que, quando nós, se nós fomos batizados quando crianças, aquela vela que o pai segura, significa que aquela criança foi iluminada por Deus e aquela chama, ela representa o futuro da graça e da lei. Aquela vela acesa diz assim: essa criança, ela no futuro terá a luz dos mandamentos e a luz da graça. É a responsabilidade do pai. Muito bem. E se também ele é batizado como adulto, também a vela tem o mesmo sentido, só que daí no caso não é o padrinho, é ele mesmo que vai ficar em alerta. Aquela luz é Cristo iluminando. São os mandamentos e a graça que vai iluminar aquela pessoa. E quando morre também se tem o costume de acender a vela. E aquela vela representa a continuidade daquilo que nós recebemos lá atrás no batismo. E eu pergunto a você, pergunto a mim, tenho permanecido na graça de Deus? Se Ele me buscar essa noite, se Ele me buscar daqui uma semana, se Ele me buscar no meio dessa pandemia, talvez eu possa contrair o coronavírus, ou então morrer de alguma outra coisa, mas a morte é uma realidade que não podemos jamais deixar de refletir. É uma realidade humana. A morte faz parte da vida humana. Os homens da modernidade, é interessante que os homens da modernidade, nós criamos, podemos dizer assim, fomos até a Lua, criamos o sistema
o sistema universitário, criamos hoje a cura de várias outras doenças. Quem diria, por exemplo, um vírus que veio na década de 80, o HIV, o vírus da AIDS, demorou, mas o homem encontrou a cura. Diante de tantas descobertas, o homem moderno, quanto mais ele descobre, mais ele continua sendo medroso. Ele tem medo de muitas coisas, sobretudo da morte. Mas o homem não tem medo de ofender o outro, não tem medo de, podemos dizer assim, ofender a sua própria razão. Quando nós falamos de ofender a Deus, não tem como a gente ofender no sentido teológico, de ofender a onipotência de Deus. Não tem como a gente ofender a magnitude de Deus. Mas nós podemos ofender a Deus quando nós deixamos de usar a nossa razão, quando a nossa razão nos ordena para viver os mandamentos, para viver a lei de Deus, para viver o amor ao próximo. Quando nós acabamos, então, de uma certa forma, rompendo com isso, nós pecamos. O pecado, ele também é definido como o mal de Deus, como o padre disse ontem, né? O mal, e eu torno a repetir, o mal é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a reta consciência, é uma falta contra o verdadeiro amor para com Deus. Olha só que bonito. E quando nós estamos em falta, como eu disse ontem, quando nós estamos em pecado, nós acabamos então ofendendo a Deus, separando de Deus. Quando nós pecamos, nós dizemos assim: Deus, deixa eu ficar numa boa e fica um pouquinho afastado de mim. Mas aí que tá. Quando Deus vier nos chamar, ele tem que estar junto, dentro, do lado, próximo, na amizade. Não importa qual o seu tipo de espiritualidade. Se a tua espiritualidade é a busca do castelo interior, como Teresa d'Ávila, se a sua espiritualidade é a subida do monte, como São João da Cruz, se a sua espiritualidade é se santificar nas pequenas vias, como Santa Teresinha, se a sua espiritualidade, por exemplo, é se santificar lendo, refletindo sobre a Sagrada Escritura, como Santo Antônio, meus amados irmãos, hoje a espiritualidade que arde, sobretudo na América Latina, é aquilo que nós chamamos de espiritualidade trídua, a Santa Missa, o Santo Terço e o auxílio aos pobres. Santa Catarina de Sena, ela refletia muito sobre a morte. Interessante que ela morreu nova. E Santa Catarina de Sena, ela pedia a Cristo que durante a sua vida ela queria obter duas coisas: a Santíssima Eucaristia e os pobres. Como estamos longe dessa meditação? Porque nós nos afastamos dos pobres, nos afastamos do terço, do rosário, nos afastamos da Eucaristia, e aí vai sobrar as espiritualidades secundárias na nossa vida. Tudo bem, você pode colocar aí a liturgia das horas, mas a liturgia das horas nós colocamos como já uma oração que está, podemos dizer assim, entre a missa e entre o rosário. A liturgia das horas é um culto também que nós prestamos a Deus. Mas o que o padre quer dizer é que hoje, no meio de tantas leituras, tantos livros, tantas espiritualidades, essa espiritualidade tão simples, mas tão necessária nesse tempo, nós vamos ficar 2 domingos sem a missa. Parou para pensar? Talvez isso possa gerar em nós um amor maior aos sagrados mistérios. Isso possa gerar em nós uma responsabilidade maior do nosso compromisso dominical com a Santa Missa. Isso pode gerar dentro de nós um bem gigante. Talvez sentir o vazio que é ficar sem a Santíssima Eucaristia. A morte é uma realidade. Quando você vai ao enterro,
Aqui na nossa região, isso acontece muito, né? Você vai no enterro da pessoa, se você chega um pouquinho no início do velório, você já vai perceber que sempre vem lá o pessoal, faz a exumação, já deixa os ossos num saquinho, ou ele vai deixar no túmulo, ou ele vai deixar no ossário. E aí você vê a situação que ficou aquele cidadão que era talvez uma pessoa boa, uma pessoa nobre, uma pessoa rica, talvez pode ser uma pessoa simples, pobre, mas você já reparou que a condição que nós ficaremos, que o nosso corpo ficará, não, nem chamará corpo, né? São restos mortais. É importante a gente refletir sobre a morte, meu irmão. É a realidade mais dura, é o nosso fim último. Podemos dizer que a morte abre os novíssimos da fé. Os novíssimos da fé são 4: morte, juízo, céu e inferno. Vamos refletir um pouco hoje. Talvez nós refletimos pouco sobre a morte. Ou quando nós deparamos com a morte de algum ente querido, nós já culpamos logo a Deus. Por que Deus? Por que Nossa Senhora? Por que Jesus aconteceu isso comigo? Para um pouco para meditar. Porque o sofrimento aconteceu também na vida de Cristo, na vida da Virgem Maria. Imagina, vamos refletir sobre a morte no santo, sobretudo fazendo uma comparação do sofrimento da Virgem Maria. Talvez a gente pense, olha, que dor de perder uma pessoa tão querida, tão próxima, né? Deus não tem compaixão de mim. Não, tem. Pensa Nossa Senhora. Diz a tradição que ela ficou viúva cedo. Alguns teólogos dizem que pouco antes da vida pública ela ficou viúva. Então já foi difícil, uma mulher nova e viúva. Na vida pública, durante os 3 anos, ela já escuta o seu filho sendo rejeitado, sobretudo por aqueles que faziam parte do templo da religião judaica da época. Imagina? É como hoje, por exemplo, você ficar triste porque seu filho foi rejeitado com alguma coisa relacionada à religião, por exemplo. E Nossa Senhora sofreu isso. Depois, ela vê o filho julgado. Primeiro vê o filho preso, depois julgado, condenado, zombado, profanado, crucificado, e vê ele carregando a cruz ainda. Que humilhação! Como sofreu essa mãe? Viu seu filho morto, o corpo do seu filho que tanto curou as pessoas, que tanto se deu, todo chagado. E depois o filho ressuscita ao 3º dia, aí foi um consolo, mas depois de 40 dias o filho sobe no céu e ela continua sozinha. Você vê o sofrimento dos santos? Passaram pela morte. Até os santos passaram pela morte. Meu irmão e minha irmã, eu convido você a refletir sem medo. Será que é hoje? Será que é daqui uma semana? Será que é daqui um mês? A minha, a sua? Vamos estar preparados. Vamos fazer exame de consciência. Senhor, eu tenho amado meus pais, eu tenho amado o meu próximo, eu tenho amado o meu superior, eu tenho amado as pessoas que passam pela minha vida. Pensemos mais. Que Deus possa cada vez mais nos unir a Ele e que nós possamos buscar essa graça, a graça da amizade com Cristo, a graça da ternura de Cristo, a graça da comunhão com Cristo, para que quando chegar a nossa hora, Ele nos encontre em paz. Um ótimo dia
Deus abençoe e até amanhã.